Menina assustadora revela segredos sombrios sobre o pai. Polícia investiga caso chocante. Clara tinha 10 anos e um coração pulsante de curiosidade. Em sua pequena cidade do interior, o horizonte se estendia como um quadro, repleto de verde e serenidade. Mas por trás do sorriso acolhedor de seus vizinhos e da tranquilidade nas ruas de terra batida, havia algo enterrado, algo que a menina começava a sentir. Sonhos perturbadores a assombravam. À noite, ela se virava em seu tapete azul, sentia o suor frio escorrer pela testa, enquanto sombras dançavam em seu quarto, facilmente confundindo-se com os demônios que sua mente criava. "Clara, querida, você tá bem?" A voz de sua mãe Gabriela ecoava ao longe, mas Clara mal ouvia. As imagens a perseguiam. Seu pai, Leonardo, um respeitado professor amado por todos, agia de um jeito estranho. Ele sussurrava palavras que Clara não conseguia entender. Em um desses pesadelos, ela viu seu pai olhar para ela com olhos que não reconheceria, sombrios como a noite mais escura. Ela não sabia ao certo o que estava vendo, mas sentia um nó na garganta, uma apreensão que a envolvia como um manto pesado. A cidade estava agitada. Os murmúrios começaram. Algumas mães tinham visto Clara falando coisas estranhas sobre Léo, como se conhecesse segredos que ninguém mais sabia. "Ela é só uma criança. Não podem levar isso a sério", diziam umas às outras. Mas havia aqueles que já se preocupavam, e quando a polícia finalmente bateu à porta da escola de Leonardo, o clima ficou insuportável. O respeito que ele sempre recebeu estava ruindo, como um castelo de cartas, e Clara estava no centro do redemoinho. As perguntas voavam, como abelhas em um dia quente. Por que a polícia estava atrás de Léo? O que Clara tinha visto? O que ela sabia? E nessa atmosfera tensa, além do medo, uma devoção profunda a seu pai a paralisava. Ele sempre havia sido seu herói. Mas e se ele não fosse? Com o coração disparado e as mãos trêmulas, Clara decidiu enfrentar essa nova realidade. Finalmente, em uma noite sem estrelas, Clara encontrou coragem. Ela se aproximou de Leonardo, que lia na sala de estar, sua presença forte e imponente. "Pai, eu vi você em um sonho. Você estava diferente." As palavras saíram em um sussurro, mas estavam carregadas de peso. Léo levantou os olhos e, por um momento, o olhar que encontrou de Clara foi frio, quase distante. "O que você quer dizer, Clara?" Ele disse. Sua voz firme, mas havia algo sombrio ali, uma tensão nas palavras. A resposta dele foi um soco no estômago da menina. Cada palavra um golpe. "Você não deve falar sobre isso. Não sabe do que está dizendo." O coração dela disparou. A dor na confiança era profunda, e a imagem do pai respeitável começou a se desfazer diante de seus olhos. Nada na cidade seria o mesmo depois daquela conversa. Clara saiu correndo, gritando como se uma tempestade tivesse se formado dentro dela. O sótão da casa, sempre um lugar de curiosidade infantil, agora atraía como um ímã. Com a respiração acelerada, decidiu explorar. Algo a dizia que a verdade estava escondida lá em cima. Enquanto subia os degraus rangentes do sótão, seu coração batia forte. O que ela encontraria? E com um movimento de mão, Clara puxou uma velha caixa empoeirada. Quando a tampa estalou, um objeto reluzente apareceu, iluminando o espaço sombrio ao seu redor. O que era aquilo? Ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara puxou a tampa da velha caixa e a atmosfera do sótão mudou instantaneamente. Seu coração palpitava no ritmo de uma bateria de festa. O que ela havia encontrado? Era um medalhão reluzente. O metal frio refletia seu rosto pálido. A ansiedade a envolveu como uma névoa densa, enquanto ela o segurava com as mãos tremendo. Mas havia algo inquietante em seu brilho, como se escondesse um segredo antigo e obscuro. A vontade de saber crescendo, que a puxava como um ímã. Clara! A voz de sua mãe ecoou pelo corredor, mas era como se estivesse longe, um eco distante. O medalhão parecia pulsar em suas mãos, e a lembrança das conversas sussurradas de seu pai a envolveu. O que mais ele ocultava? Ela tinha que descobrir. Respirando fundo, Clara abriu o medalhão. A cabeça, seu estômago revirou. Era uma imagem de um homem que não era Leonardo, seu pai. Um cara com um olhar penetrante e sombrio, que fazia o coração de Clara gelar. As semelhanças eram inegáveis. Traços, nariz, até um leve sorriso. Ela não conseguia acreditar. O medalhão era de seu pai? O chão rangia sob seus pés, enquanto um pensamento sombrio se instalava em sua mente. Quem era esse homem? A curiosidade a consumia. Mas havia algo mais. Um nó chato na barriga. Como se uma tempestade tivesse começado lá dentro. Um barulho abrupto a fez pular. Era a porta do sótão se abrindo. Clara se virou rapidamente, escondendo o medalhão atrás das costas. Era Leonardo. Ele a observava com uma expressão que misturava preocupação e raiva. O que você está fazendo aqui, Clara? Ela sentiu frio na espinha, mas não podia se deixar abater. Pai, quem é esse homem? Clara ergueu a voz, sem conseguir esconder a tremedeira. Ele franziu a testa. E o olhar que antes lhe parecia seguro, agora era uma sombra inquieta. Deixe isso de lado. Você não deve se meter em coisas que não entende. Ele se aproximou, e o medo a paralisou por um segundo. A tensão enchia o ar, e as paredes pareciam se fechar ao redor deles. Não era mais o herói que ela conhecia. Mas antes que ela pudesse responder, um barulho ensurdecedor cortou o ar. O som de sirene se aproximando. Clara, atordoada, olhou pela janela do sótão e viu várias viaturas da polícia cercando a casa. O pânico irrompeu em seu peito. Não! Eles não podem saber! A voz de Leonardo crescia, mas Clara não escutava mais. Tudo na sua mente estava em chamas. O que estava acontecendo? Ele não era apenas um professor respeitado. Quem era aquele homem que ela via na fotografia? Seu pai estava prestes a ser confrontado por algo maior que os segredos que guardava. E no instante em que ela olhou de volta para ele, ele estava diferente. As sombras pareciam se materializar ao seu redor. Seu olhar era obscuro, e a verdade que ela havia temido tomou forma. Clara finalmente compreendeu que estava diante de uma versão de Leonardo que nunca imaginou existir. Um lado que não apenas poderia custar a liberdade dele, mas também sua própria inocência. O coração dela disparou, a sirene aumentava e a tensão explodiu entre eles. Pai, quem é você realmente? Clara sussurrou, a voz quase quebrando. A dor da desilusão dançava em seu peito. Claras imagens de um mundo seguro estavam se desintegrando. Leonardo hesitou, e um tremor percorreu suas mãos. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo.
e ela estava prestes a descobrir se o amor que sentia por ele poderia resistir à verdade inegável que estava prestes a ser revelada. Clara olhou nos olhos de Leonardo, e a sensação que ela conhecia estava se desfazendo. Os medo e a frustração pulsavam como um tambor. O pai dela não era mais o herói que ela acreditava. Agora, a figura que estava na foto e aquela que ela via diante de si pareciam irromper de mundos distintos. Ele avançou em sua direção, mas Clara sentiu que a casa, o sótão, tudo ao redor, estava prestes a se tornar em peças em um quebra-cabeça quebrado. Pai, quem é você? Realmente. Sua voz tremia, mas havia firmeza nas perguntas. Leonardo hesitou, e por um segundo, Clara viu o homem por trás da fachada. Havia uma frustração, como se ele estivesse lutando contra uma força que o aprisionava. E se eu disser que não sou quem você pensa que sou? A voz dele soou como um trovão distante, e um arrepio percorreu a espinha de Clara. O medo a paralisou momentaneamente, mas algo dentro dela fez com que levantasse a cabeça. Isso é loucura! Você é meu pai! A verdade parecia pender em um fio. Antes que ele pudesse responder, um estrondo ecoou pela casa. As sirenes da polícia cercando o local deixaram o ar denso e tenso. Leonardo virou-se abruptamente, e Clara quase sentiu a pressão do seu desespero. Clara, você precisa esconder isso! Ele gesticulou freneticamente para o medalhão, mas não havia tempo. Ainda em estado de choque, Clara viu uma sombra se aproximar pela escada. Era sua mãe, Gabriela, com um olhar confuso. O que está acontecendo aqui? Ela parecia ter sentido a tensão. Clara pôde ver a preocupação se transformar em pavor quando os olhos dela se fixaram no medalhão nas mãos da filha. Eu encontrei isso, Clara exclamou, levantando-o como se fosse uma arma. Gabriela fez um movimento de quase desespero. Não! Você não deveria ter mexido nisso. A súplica na voz da mãe fez com que Clara se perguntasse o que poderia haver de tão importante naquele objeto. Por que não? O que está acontecendo, mamãe? O desespero a fez sentir vontade de chorar. Isso é perigoso, Clara. A voz de Gabriela estava baixa, mas aguda. Nós precisamos sair daqui, agora. Então, com um movimento rápido, ela puxou Clara para fora do sótão. Mas um som inesperado atraiu a atenção dela. Uma batida na porta da frente, seguida pela voz firme de um policial. Leonardo, saia com as mãos para cima. Clara sentiu seu coração parar. O homem que ela tinha amado e admirado estava prestes a ser levado. Mas havia algo muito mais sinistro no ar. Os olhos de Leonardo brilhavam estranhamente, e Clara teve a sensação de que ele estava se transformando diante dela. Isso não é o que parece, Clara. Eu só queria protegê-la. Ele lançou a confissão como um dispensa, mas não havia como retroceder, com as autoridades prestes a invadir a casa. As sombras dançavam na mente de Clara. Nesse momento, tudo começou a fazer sentido. Clara, escolha! Gabriela gritou, puxando a menina de volta para o corredor. Mas foi como se a casa estivesse desmoronando ao redor delas. Um barulho estrondoso ecoou. Uma janela se estilhaçou. As vozes dos policiais eram como um coro de gritos, e tudo virou caos. Clara olhou de volta para Leonardo. Seus olhos agora pareciam vencer o espaço entre eles, como se ele estivesse lutando contra algo invisível. Eu não sou só um professor. Ele sussurrou em meio ao barulho. Uma reviravolta chocante. O que Clara entendeu naquele instante talvez a deixasse presa numa rede de segredos ainda mais obscura. A verdade que ela buscava estava escapando por entre seus dedos. Quem era aquele homem de verdade? A conexão entre eles tinha se rompido, e a busca por respostas só estava começando. Naquele momento, Clara percebeu que o que restava de sua infância estava prestes a ficar
enterrado sob as mentiras que emergiam de cada canto, e a pergunta ecoava em sua mente, quase ensurdecedora. O que realmente estava em jogo? Clara olhou nos olhos de Leonardo, e a sensação que ela conhecia estava se desfazendo. O medo e a frustração pulsavam como um tambor. O pai dela não era mais o herói que ela acreditava. Agora, a figura que estava na foto e aquela que ela via diante de si pareciam irromper de mundos distintos. Ele avançou em sua direção, mas Clara sentiu que a casa, o sótão, tudo ao redor estava prestes a se tornarem peças em um quebra-cabeça quebrado. Pai, quem é você realmente? Sua voz tremia, mas havia firmeza nas perguntas. Leonardo hesitou, e por um segundo, Clara viu o homem por trás da fachada. Havia uma frustração, como se ele estivesse lutando contra uma força que o aprisionava. E se eu disser que não sou quem você pensa que sou? A voz dele soou como um trovão distante, e um arrepio percorreu a espinha de Clara. O medo a paralisou momentaneamente, mas algo dentro dela fez com que levantasse a cabeça. Isso é loucura! Você é meu pai! A verdade parecia pender em um fio. Antes que ele pudesse responder, um estrondo ecoou pela casa. As sirenes da polícia cercando o local deixaram o ar denso e tenso. Leonardo virou-se abruptamente, e Clara quase sentiu a pressão do seu desespero. Clara, você precisa esconder isso. Ele gesticulou freneticamente para o medalhão, mas não havia tempo. Ainda em estado de choque, Clara viu uma sombra se aproximar pela escada. Era sua mãe, Gabriela, com um olhar confuso. O que está acontecendo? Aqui? Ela parecia ter sentido a tensão. Clara pôde ver a preocupação se transformar em pavor quando os olhos dela se fixaram no medalhão nas mãos da filha. Eu encontrei isso, Clara exclamou, levantando-o como se fosse uma arma. Gabriela fez um movimento de quase desespero. Não, você não deveria ter mexido nisso. A súplica na voz da mãe fez com que Clara se perguntasse o que poderia haver de tão importante naquele objeto. Por que não? O que está acontecendo? Mamãe? O desespero a fez sentir vontade de chorar. Isso é perigoso, Clara. A voz de Gabriela estava baixa, mas aguda. Nós precisamos sair daqui. Agora! Então, com um movimento rápido, ela puxou Clara para fora do sótão, mas um som inesperado atraiu a atenção dela. Uma batida na porta da frente, seguida pela voz firme de um policial. Leonardo, saia com as mãos para cima. Clara sentiu seu coração parar. O homem que ela tinha amado e admirado estava prestes a ser levado, mas havia algo muito mais sinistro no ar. Os olhos de Leonardo brilhavam estranhamente, e Clara teve a sensação de que ele estava se transformando diante dela. Isso não é o que parece, Clara. Eu só queria protegê-la. Ele lançou a confissão como um dispensa, mas não havia como retroceder, com as autoridades prestes a invadir a casa. As sombras dançavam na mente de Clara. Nesse momento, tudo começou a fazer sentido. Clara, escolha! Gabriela gritou, puxando a menina de volta para o corredor. Mas foi como se a casa estivesse desmoronando ao redor delas. Um barulho estrondoso ecoou. Uma janela se estilhaçou. As vozes dos policiais eram como um coro de gritos, e tudo virou caos. Clara olhou de volta para Leonardo. Seus olhos agora pareciam vencer o espaço entre eles, como se ele estivesse lutando contra algo invisível. Eu não sou só um professor, ele sussurrou em meio ao barulho. Uma reviravolta chocante. Antes que Clara pudesse processar suas palavras, a porta da frente explodiu. A entrada da polícia foi como um furacão. 2 policiais arrombaram, e entre eles, uma figura vestida de preto se destacou. Um homem com um capuz e um olhar feroz. Ele não pode sair, gritou o homem encapuzado. E naquela fração de segundo, tudo mudou. A verdade que Clara nunca imaginou estava prestes a ser revelada. Você não entende, Clara. Ele precisa ser detido. A voz do homem era sombria, quase vazia de emoção. Ele é um fugitivo. Clara estava paralisada.
As palavras ecoaram na cabeça dela como um tambor ensurdecedor. Cada um dos seus batimentos cardíacos parecia retumbar mais alto que o anterior. O que ele estava falando? Como assim um fugitivo? Sua mente se encheu de imagens. O pai amoroso, o professor gentil, tudo começava a se desmoronar. Fugitivo? Clara repetiu, as palavras lhe queimando a língua. Por quê? O que ele fez? E nesse momento, um choque ainda maior atingiu-a como um raio. O homem encapuzado puxou uma corrente metálica de dentro do casaco e apontou para o medalhão nas mãos de Clara. Esse medalhão é a chave para tudo. Ele não deveria ter deixado você vê-lo. A confusão tomou conta dela. O medalhão, uma peça de um quebra-cabeça maior que sua mente, era incapaz de compreender. Clara olhou de um policial para o outro e, por fim, para Leonardo. A desilusão tomou forma. O que mais ela não sabia? Se ele escapar, todos estão em perigo. A determinação na voz do encapuzado era palpável. A tensão aumentava, e Clara sentiu como se um abismo estivesse se abrindo sob seus pés. Leonardo olhou para Clara, e de repente, o medo nos olhos dela se transformou em raiva. O que mais ele estava escondendo? Como ele poderia ter jogado com a vida deles dessa forma? Com um movimento rápido, Clara ergueu o medalhão em direção ao homem encapuzado. Espere, o que você sabe sobre isso? O homem hesitou, e a dúvida fez-se visível em seu rosto. Se eu te contar, você não vai mais ver seu pai da mesma forma. A sala estava cheia de tensão, como se cada respiração longa pudesse quebrar tudo. Uma mistura de curiosidade e medo. Clara sabia que não havia volta agora. A verdade estava tão próxima, mas seu coração já estava despedaçado. Diga-me a verdade, ela gritou, sentindo cada palavra como um fio de esperança entrelaçado em desespero. E nesse instante, as sombras que cercavam Leonardo se tornaram mais densas. Uma decisão tinha que ser tomada, e Clara estava prestes a descobrir que a resposta poderia não somente mudar o destino dela, mas também desencadear consequências que ela nunca poderia imaginar. Clara olhou nos olhos de Leonardo, e a sensação que ela conhecia estava se desfazendo. O medo e a frustração pulsavam como um tambor. O pai dela não era mais o herói que ela acreditava. Agora, a figura que estava na foto e aquela que ela via diante de si pareciam irromper de mundos distintos. Ele avançou em sua direção, mas Clara sentiu que a casa, o sótão, tudo ao redor estava prestes a se tornar em peças em um quebra-cabeça quebrado. Pai, quem é você realmente? Sua voz tremia, mas havia firmeza nas perguntas. Leonardo hesitou, e por um segundo Clara viu o homem por trás da fachada. Havia uma frustração, como se ele estivesse lutando contra uma força que o aprisionava. E se eu disser que não sou quem você pensa que sou? A voz dele soou como um trovão distante, e um arrepio percorreu a espinha de Clara. O medo a paralisou momentaneamente, mas algo dentro dela fez com que levantasse a cabeça. Isso é loucura! Você é meu pai! A verdade parecia pender em um fio. Antes que ele pudesse responder, um estrondo ecoou pela casa. As sirenes da polícia cercando o local deixaram o ar denso e tenso. Leonardo virou-se abruptamente, e Clara quase sentiu a pressão do seu desespero. Clara, você precisa esconder isso. Ele gesticulou freneticamente para o medalhão, mas não havia tempo. Ainda em estado de choque, Clara viu uma sombra se aproximar pela escada. Era sua mãe, Gabriela, com o olhar confuso. O que está acontecendo aqui? Ela parecia ter sentido a tensão. Clara pôde ver a preocupação se transformar em pavor quando os olhos dela se fixaram no medalhão nas mãos da filha. Eu encontrei isso, Clara exclamou, levantando-o como se fosse uma arma. Gabriela fez um movimento de quase desespero. Não, você não deveria ter mexido nisso. A súplica na voz da mãe fez com que Clara se perguntasse o que poderia haver de tão importante naquele objeto. Por que não?
O que está acontecendo? Mamãe, o desespero a fez sentir vontade de chorar. Isso é perigoso, Clara. A voz de Gabriela estava baixa, mas aguda. Nós precisamos sair daqui, agora. Então, com um movimento rápido, ela puxou Clara para fora do sótão. Mas um som inesperado atraiu a atenção dela. Uma batida na porta da frente, seguida pela voz firme de um policial. Leonardo, saia com as mãos para cima. Clara sentiu seu coração parar. O homem que ela tinha amado e admirado estava prestes a ser levado. Mas havia algo muito mais sinistro no ar. Os olhos de Leonardo brilhavam estranhamente, e Clara teve a sensação de que ele estava se transformando diante dela. Isso não é o que parece, Clara. Eu só queria protegê-la. Ele lançou a confissão como um dispensa, mas não havia como retroceder com as autoridades. Prestes a invadir a casa, as sombras dançavam na mente de Clara. Nesse momento, tudo começou a fazer sentido. Clara, escolha! Gabriela gritou, puxando a menina de volta para o corredor. Mas foi como se a casa estivesse desmoronando ao redor delas. Um barulho estrondoso ecoou. Uma janela se estilhaçou. As vozes dos policiais eram como um coro de gritos, e tudo virou caos. Clara olhou de volta para Leonardo. Seus olhos agora pareciam vencer o espaço entre eles, como se ele estivesse lutando contra algo invisível. Eu não sou só um professor, ele sussurrou em meio ao barulho. Uma reviravolta chocante. Você precisa me ouvir, Clara, gritou o homem encapuzado, fazendo um movimento brusco. Ele é um fugitivo do passado, algo que você não pode entender agora. Era como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ela. Um fugitivo? Do que ele estava falando? A casa parecia girar, e Clara se perguntava se tudo aquilo era um pesadelo. Mas o homem não parou. Leonardo é parte de uma organização secreta. Ele estava vivendo entre vocês como um professor, mas suas verdadeiras intenções estão escondidas sob uma mentira enorme. As palavras ecoaram entre as paredes da casa, e cada sílaba parecia cortar o ar. Clara olhou para Leonardo, esperando que ele negasse. Mas o silêncio dele era ensurdecedor. A verdade que ela nunca quis ouvir estava pairando no ar. Mãe? O apelo em sua voz era quase um sussurro. Gabriela olhou para Clara, e havia lágrimas nos olhos dela. Eu não podia contar. Era mais seguro assim. Segurança para quem, mãe? Para você ou para ele? A indignação queimava dentro dela. Leonardo olhou nos olhos de Clara, e pela primeira vez ela viu um medo genuíno refletido neles. Clara, como eu posso te explicar? Eu fiz isso para te proteger. Meu passado me alcançou e agora está ameaçando tudo. As sirenes aumentavam e a pressão dentro da casa crescia. Você nunca será seguro novamente, Clara, gritou o homem encapuzado. Agora, precisamos que ele venha conosco antes que seja tarde demais. Então, em uma fração de segundo que parou o mundo, Clara viu a mão de Leonardo deslizar para trás e ela percebeu que ele tinha algo escondido. Um movimento rápido e um objeto metálico reluzente apareceu em suas mãos. Uma pistola. Não! Gritou Clara. A realidade se despedaçou. O homem que ela achava que conhecia estava prestes a fazer algo impensável. Pai, não faça isso! Ele olhou para ela, o desespero atravessando seu rosto, e a última peça do quebra-cabeça se encaixou em sua mente. Ela não estava apenas lutando por sua verdade. A vida de todos estava em jogo. No meu passado, eu não só era professor, Clara. Ele hesitou. Eu era um agente secreto. Essas palavras cortaram como vidro, e Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Todo o amor, toda a admiração agora se tornava cinzas. Você mentiu para mim, ela gritou, o peso da traição a sufocando. E antes que eles pudessem agir, Clara fez o que seu instinto lhe gritou.
ela correu para fora da casa, ao encontro do caos, da verdade e do desconhecido que agora a perseguia. A sirene da polícia soava mais alto. O que restava daquela família? Ela não sabia. Mas uma coisa era certa. A vida dela não seria mais a mesma. E no meio da confusão, uma dúvida pairava no ar. Quem realmente era o homem que todos achavam conhecer? Desculpe, não posso ajudar com isso. Clara correu para fora da casa, seu coração pulsando como um tambor. As sirenes cortavam o ar e pareciam gritar a verdade que ela não queria ouvir. O que estava acontecendo? O caos se desenrolava ao redor dela, mas uma parte da sua mente estava turva, presa numa confusão de emoções. As vozes dos policiais ecoavam, chamando por Leonardo, e Clara teve um estalo. Ele é um fugitivo. Na cabeça dela, isso girava como um redemoinho. Clara se virou, uma onda de desespero inundando-a. Ela não podia deixar que ele fosse levado. Não sem entender. Puxou o medalhão firme contra o peito, como se pudesse usá-lo como uma armadura. "Clara, volte!" Gabriela gritou. Mas ela estava longe, perdida na confusão. As sombras da casa pareceram se estender, como se também quisessem escapar de algo muito maior. E então, no meio da correria, um barulho ensurdecedor fez Clara parar. Um rastilho de pólvora. Uma explosão. A janela da sala se estilhaçou em 1000 pedaços e a poeira levantou no ar. Clara olhou para trás e viu. O homem encapuzado tinha se tornado a fonte de caos. O que ele estava fazendo? O homem não era apenas um agente. Ele estava preparando uma armadilha, num esforço desesperado. "Contem isso para ela", a voz do encapuzado gritou. E diante da cena, Leonardo avançou, a expressão do rosto misturando frustração e o que Clara reconheceu como medo. "Você não sabe o que está fazendo", ele gritou, seus olhos brilhando com um desespero que ela nunca tinha visto antes. De repente, uma mulher surgiu entre as sombras. Clara piscou e ficou paralisada. Era Sofia, a professora de arte, que sempre tinha sido tão gentil com ela. Sofia? A confusão tomou conta de Clara, enquanto a mulher baixava a capuz. "Clara, o medalhão! Entenda, ele deve ser destruído." A voz dela era firme, mas Clara sentiu o gelo se espalhar em seu estômago. A professora que ela admirava tinha sérios segredos. "Por que você sabe disso?" Clara questionou, o nó na garganta apertando cada vez mais. O que mais estava escondido? Como ela se envolvia nessa confusão toda? "Por quê?" "Porque eu sou parte da própria organização que o seu pai tentou derrubar." As palavras de Sofia ressoavam como um trovão. O tempo parecia congelar. A verdade a atingiu como um desencadeador. Naquele momento, Clara compreendeu que isso não era apenas uma questão de amor ou lealdade. Era uma teia obscura e complexa, onde todos estavam entrelaçados em segredos e mentiras. Vocês estavam planejando alguma coisa?" O desespero se misturava com a raiva. Tudo o que ela conhecia parecia ter sido uma farsa. O que estavam fazendo? "Clara, não é como parece. Seu pai, ele se envolveu em algo muito mais profundo. E agora precisamos que ele pague por seus erros", disse Sofia, o olhar frio como gelo. O sangue de Clara gelou. O homem que sempre teve ao lado dela, seu pai, era uma peça em um jogo muito maior. E Sofia, a professora que ela respeitava, tinha apenas seu próprio interesse em mente. Pague por seus erros? Clara estava atordoada. E o que isso significava para ela? No fundo, algo dentro dela se rompeu. Os gritos da polícia foram abafados pela confusão das emoções. E enquanto tudo se revelava, a verdade continuava a peso de chumbo. Clara olhou para o medalhão, em busca de alguma esperança.
alguma resposta que pudesse mudar o curso da história. Só que algo aconteceu. O medalhão começou a brilhar, um brilho intenso, e Clara sentiu uma presença, um calor como se algo antigo e poderoso estivesse despertando. O que é isso? A voz de Leonardo soou perto. Mas o olhar dele estava nublando em dor e ansiedade. Clara, não! Gritou Gabriela. Destrua-o antes que seja tarde demais. Mas as palavras de sua mãe não alcançaram sua mente. Um ímpeto de coragem tomou conta de Clara, e a verdade a guiava. Ela não sabia o que era aquele medalhão, mas uma coisa era clara: a vida dela. A vida de Leonardo, de Gabriela e do mundo inteirinho estavam em jogo. A escolha está em minhas mãos agora, pensou Clara, o poder pulsando em seus dedos. E enquanto as chamas da verdade e da traição subiam ao redor dela, Clara enfrentou a realidade. Naquele instante em que a cortina da casa parecia se erguer, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando, e estava disposta a lutar, por si mesma e por todos. A tensão preenchia o ar, e com um último olhar para o rosto do pai, uma última pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente sou eu? Clara olhou nos olhos de Leonardo, e a sensação que ela conhecia estava se desfazendo. O medo e a frustração pulsavam como um tambor. O pai dela não era mais o herói que ela acreditava. Agora, a figura que estava na foto e aquela que ela via diante de si pareciam irromper de mundos distintos. Ele avançou em sua direção, mas Clara sentiu que a casa, o sótão, tudo ao redor estava prestes a se tornarem peças em um quebra-cabeça quebrado. Pai, quem é você realmente? Sua voz tremia, mas havia firmeza nas perguntas. Leonardo hesitou, e por um segundo, Clara viu o homem por trás da fachada. Havia uma frustração, como se ele estivesse lutando contra uma força que o aprisionava. E se eu disser que não sou quem você pensa que sou? A voz dele soou como um trovão distante, e um arrepio percorreu a espinha de Clara. O medo a paralisou momentaneamente, mas algo dentro dela fez com que levantasse a cabeça. Isso é loucura! Você é meu pai! A verdade parecia pender em um fio. Antes que ele pudesse responder, um estrondo ecoou pela casa. As sirenes da polícia cercando o local deixaram o ar denso e tenso. Leonardo virou-se abruptamente e Clara quase sentiu a pressão do seu desespero. Clara, você precisa esconder isso. Ele gesticulou freneticamente para o medalhão, mas não havia tempo. Ainda em estado de choque, Clara viu uma sombra se aproximar pela escada. Era sua mãe, Gabriela, com um olhar confuso. O que está acontecendo aqui? Ela parecia ter sentido a tensão. Clara pôde ver a preocupação se transformar em pavor, quando os olhos dela se fixaram no medalhão nas mãos da filha. Eu encontrei isso! Clara exclamou, levantando-o como se fosse uma arma. Gabriela fez um movimento de quase desespero. Não, você não deveria ter mexido nisso. A súplica na voz da mãe fez com que Clara se perguntasse o que poderia haver de tão importante naquele objeto. Por que não? O que está acontecendo, mamãe? O desespero a fez sentir vontade de chorar. Isso é perigoso, Clara. A voz de Gabriela estava baixa, mas aguda. Nós precisamos sair daqui, agora. Então, com um movimento rápido, ela puxou Clara para fora do sótão, mas um som inesperado atraiu a atenção dela. Uma batida na porta da frente, seguida pela voz firme de um policial. Leonardo, saia com as mãos para cima. Clara sentiu seu coração parar. O homem que ela tinha amado e admirado estava prestes a ser levado, mas havia algo muito mais sinistro no ar. Os olhos de Leonardo brilhavam estranhamente, e Clara teve a sensação de que ele estava se transformando diante dela.
Isso não é o que parece, Clara. Eu só queria protegê-la. Ele lançou a confissão como um dispensa, mas não havia como retroceder com as autoridades prestes a invadir a casa. As sombras dançavam na mente de Clara. Nesse momento, tudo começou a fazer sentido. Clara, escolha! Gabriela gritou, puxando a menina de volta para o corredor, mas foi como se a casa estivesse desmoronando ao redor delas. Um barulho estrondoso ecoou. Uma janela se estilhaçou. As vozes dos policiais eram como um coro de gritos. E tudo virou caos. Clara olhou de volta para Leonardo. Seus olhos agora pareciam vencer o espaço entre eles, como se ele estivesse lutando contra algo invisível. Eu não sou só um professor, ele sussurrou em meio ao barulho. Uma reviravolta chocante. Você precisa me ouvir, Clara, gritou o homem encapuzado, fazendo um movimento brusco. Ele é um fugitivo. Do passado. Algo que você não pode entender agora. Era como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ela. Um fugitivo? Do que ele estava falando? A casa parecia girar, e Clara se perguntava se tudo aquilo era um pesadelo. Mas o homem não parou. Leonardo é parte de uma organização secreta. Ele estava vivendo entre vocês como um professor, mas suas verdadeiras intenções estão escondidas sob uma mentira enorme. As palavras ecoaram entre as paredes da casa, e cada sílaba parecia cortar o ar. Clara olhou para Leonardo, esperando que ele negasse, mas o silêncio dele era ensurdecedor. A verdade que ela nunca quis ouvir estava pairando no ar. Mãe? O apelo em sua voz era quase um sussurro. Gabriela olhou para Clara, e havia lágrimas nos olhos dela. Eu não podia contar. Era mais seguro assim. Segurança para quem, mãe? Para você ou para ele? A indignação queimava dentro dela. Leonardo olhou nos olhos de Clara, e pela primeira vez ela viu um medo genuíno refletido neles. Clara, como eu posso te explicar? Eu fiz isso para te proteger. Meu passado me alcançou e agora está ameaçando tudo. As sirenes aumentavam, e a pressão dentro da casa crescia. Você nunca será seguro novamente, Clara, gritou o homem encapuzado. Agora, precisamos que ele venha conosco antes que seja tarde demais. Então, em uma fração de segundo que parou o mundo, Clara viu a mão de Leonardo deslizar para trás, e ela percebeu que ele tinha algo escondido. Um movimento rápido, e um objeto metálico reluzente apareceu em suas mãos. Uma pistola. Não! Gritou Clara. A realidade se despedaçou. O homem que ela achava que conhecia estava prestes a fazer algo impensável. Pai, não faça isso! Ele olhou para ela, o desespero atravessando seu rosto, e a última peça do quebra-cabeça se encaixou em sua mente. Ela não estava apenas lutando por sua verdade. A vida de todos estava em jogo. No meu passado, eu não só era professor, Clara. Ele hesitou. Eu era um agente secreto. Essas palavras cortaram como vidro, e Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Todo o amor, toda a admiração, agora se tornava cinzas. Você mentiu para mim! Ela gritou, o peso da traição a sufocando. E antes que eles pudessem agir, Clara fez o que seu instinto lhe gritou. Ela correu para fora da casa, ao encontro do caos, da verdade e do desconhecido que agora a perseguia. A sirene da polícia soava mais alto. O que restava daquela família? Ela não sabia, mas uma coisa era certa. A vida dela não seria mais a mesma. E no meio da confusão, uma dúvida pairava no ar. Que realmente era o homem que todos achavam conhecer? Clara se lançou para fora, a cena em câmera lenta. O mundo girava em torno dela. A casa, seu lar, agora se tornara um campo de batalha. Um homem vestido de preto avançava na direção dela, e antes que ela percebesse, uma mulher surgiu do nada, agarrando Clara pelo braço. Vem comigo! Era Sofia, a professora de arte, e seu olhar estava drenado de emoção. Clara olhou para ela, confusa e assustada.
O que você está fazendo aqui? A voz de Clara estava tremendo. Tudo parecia um mau sonho. É perigoso. Seu pai está em problemas muito maiores do que você imagina. Sofia puxou Clara, arrastando-a para longe da confusão. Ele sempre fez tudo para me proteger. Clara tentou contestar, mas as palavras não tinham peso. A adição da professora ao drama a deixava mais perdida. Claro, e por isso deveria estar ali, sob a mira da polícia. Sofia estava ofegante, mas seus olhos ardiam de determinação. Você precisa entender. Ele não é o que parece. Então me diga a verdade. Clara exigiu, puxando o braço. Sofia hesitou. E antes que pudesse responder, um grito cortou o ar. Clara, não! Era Gabriela correndo em direção a elas. Mas algo iluminou o rosto da mãe. Algo que Clara não viu antes. Havia uma ferocidade, uma luta interna. Eu não posso deixar que você vá com ela. Por que você está fazendo isso? Clara gritou, a raiva crescendo em seu coração. E que você sabe que eu não sei? Então, antes que qualquer um pudesse impedir, Sofia revelou. Gabriela não é sua mãe. O mundo de Clara desabou. As palavras ecoaram como uma bomba. O quê? Gabriela ficou pálida, o queixo tremendo. Acalme-se, Clara, não é o que você pensa. Então quem sou eu? A pergunta ressoou no ar, amarga, desesperada. Por que nunca soube? O que mais estava escondido sob a superfície? O olhar entre mãe e filha quebrava como cristal. Clara não ousava olhar nos olhos de Gabriela, mas sentia que aquele momento mudaria tudo. Então, no horizonte das sirenes e das vozes, Clara percebeu que a vida que conhecia estava prestes a ser desmantelada. E nesse turbilhão de verdades e mentiras, a pergunta permanecia. Quem realmente era ela? E quem estava protegendo quem? As sirenes se aproximavam. Cada vez mais, e a linha entre amizade, amor e traição se tornava cada vez mais confusa. E quando o caos finalmente se acalmasse, será que conseguiria lidar com as respostas que a aguardavam? Clara olhou nos olhos de Leonardo, e a sensação que ela conhecia estava se desfazendo. O medo e a frustração pulsavam como um tambor. O pai dela não era mais o herói que ela acreditava. Agora, a figura que estava na foto e aquela que ela via diante de si pareciam irromper de mundos distintos. Ele avançou em sua direção, mas Clara sentiu que a casa, o sótão, tudo ao redor, estava prestes a se tornar em peças em um quebra-cabeça quebrado. Pai, quem é você realmente? Sua voz tremia, mas havia firmeza nas perguntas. Leonardo hesitou, e por um segundo, Clara viu o homem por trás da fachada. Havia uma frustração, como se ele estivesse lutando contra uma força que o aprisionava. E se eu disser que não sou quem você pensa que sou? A voz dele soou como um trovão distante, e um arrepio percorreu a espinha de Clara. O medo a paralisou momentaneamente, mas algo dentro dela fez com que levantasse a cabeça. Isso é loucura! Você é meu pai! A verdade parecia pender em um fio. Antes que ele pudesse responder, um estrondo ecoou pela casa. As sirenes da polícia cercando o local deixaram o ar denso e tenso. Leonardo virou-se abruptamente, e Clara quase sentiu a pressão do seu desespero. Clara, você precisa esconder isso. Ele gesticulou freneticamente para o medalhão, mas não havia tempo. Ainda em estado de choque, Clara viu uma sombra se aproximar pela escada. Era sua mãe, Gabriela, com um olhar confuso. O que está acontecendo aqui? Ela parecia ter sentido a tensão. Clara pôde ver a preocupação se transformar em pavor quando os olhos dela se fixaram no medalhão nas mãos da filha. Eu encontrei isso, Clara exclamou, levantando-o como se fosse uma arma. Gabriela fez um movimento de quase desespero. Não, você não deveria ter mexido nisso. A súplica na voz da mãe fez com que Clara se perguntasse o que poderia haver de tão importante naquele objeto. Por que não? O que está acontecendo, mamãe?
O desespero a fez sentir vontade de chorar. Isso é perigoso, Clara. A voz de Gabriela estava baixa, mas aguda. Nós precisamos sair daqui, agora! Então, com um movimento rápido, ela puxou Clara para fora do sótão. Batida na porta da frente, seguida pela voz firme de um policial. Leonardo, saia com as mãos para cima. Clara sentiu seu coração parar. O homem que ela tinha amado e admirado estava prestes a ser levado. Mas havia algo muito mais sinistro no ar. Os olhos de Leonardo brilhavam estranhamente, e Clara teve a sensação de que ele estava se transformando diante dela. Isso não é o que parece, Clara. Eu só queria protegê-la. Ele lançou a confissão como um dispensa, mas não havia como retroceder, com as autoridades prestes a invadir a casa. As sombras dançavam na mente de Clara. Nesse momento, tudo começou a fazer sentido. Clara, escolha! Gabriela gritou, puxando a menina de volta para o corredor. Mas foi como se a casa estivesse desmoronando ao redor delas. Um barulho estrondoso ecoou. Uma janela se estilhaçou. As vozes dos policiais eram como um coro de gritos, e tudo virou caos. Clara olhou de volta para Leonardo. Seus olhos agora pareciam vencer o espaço entre eles, como se ele estivesse lutando contra algo invisível. Eu não sou só um professor, ele sussurrou em meio ao barulho. Uma reviravolta chocante. Você precisa me ouvir, Clara! Gritou o homem encapuzado, fazendo um movimento brusco. Ele é um fugitivo do passado. Algo que você não pode entender agora. Era como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ela. Um fugitivo? Do que ela estava falando? A casa parecia girar, e Clara se perguntava se tudo aquilo era um pesadelo. Mas o homem não parou. Leonardo é parte de uma organização secreta. Ele estava vivendo entre vocês como um professor, mas suas verdadeiras intenções estão escondidas sob uma mentira enorme. As palavras ecoaram entre as paredes da casa, e cada sílaba parecia cortar o ar. Clara olhou para Leonardo, esperando que ele negasse, mas o silêncio dele era ensurdecedor. A verdade que ela nunca quis ouvir estava pairando no ar. Mãe? O apelo em sua voz era quase um sussurro. Gabriela olhou para Clara, e havia lágrimas nos olhos dela. Eu não podia contar. Era mais seguro assim. Segurança para quem, mãe? Para você ou para ele? A indignação queimava dentro dela. Leonardo olhou nos olhos de Clara e, pela primeira vez, ela viu um medo genuíno refletido neles. Clara, como eu posso te explicar? Eu fiz isso para te proteger. Meu passado me alcançou e agora está ameaçando tudo. As sirenes aumentavam e a pressão dentro da casa crescia. Você nunca será seguro novamente, Clara, gritou o homem encapuzado. Agora precisamos que ele venha conosco antes que seja tarde demais. Então, em uma fração de segundo que parou o mundo, Clara viu a mão de Leonardo deslizar para trás e ela percebeu que ele tinha algo escondido. Um movimento rápido, e um objeto metálico reluzente apareceu em suas mãos. Uma pistola. Não! Gritou Clara. A realidade se despedaçou. O homem que ela achava que conhecia estava prestes a fazer algo impensável. Pai, não faça isso. Ele olhou para ela, o desespero atravessando seu rosto, e a última peça do quebra-cabeça se encaixou em sua mente. Ela não estava apenas lutando por sua verdade. A vida de todos estava em jogo. No meu passado, eu não só era professor, Clara. Ele hesitou. Eu era um agente secreto. Essas palavras cortaram, como vidro, e Clara sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Todo o amor, toda a admiração, agora se tornava cinzas. Você mentiu para mim, ela gritou, o peso da traição a sufocando. E antes que eles pudessem agir, Clara fez o que seu instinto lhe gritou. Ela correu para fora da casa, ao encontro do caos, da verdade e do desconhecido que agora a perseguia. A sirene da polícia soava mais alto. O que restava daquela família? Ela não sabia. Mas uma coisa era certa.
A vida dela não seria mais a mesma. E no meio da confusão, uma dúvida pairava no ar. Quem realmente era o homem que todos achavam conhecer? Clara saiu da casa, ofegante e atordoada. O ar estava pesado com a tensão. Ela não sabia para onde ir, mas sua mente estava em chamas. O quê? Ela acabara de descobrir? O pai que sempre a protegera, agora se revelava um homem cheio de segredos. Uma sombra escura sobre a paz que haviam construído. Quando ela se afastou, sentiu que algo a seguia, uma presença estranha. A voz de Sofia já não estava mais atrás dela. O olhar de Gabriela a perseguia, uma súplica semi-oculta. Clara se virou. As sirenes policiais ecoavam como um presságio. O que mais estava por vir? De repente, a porta da frente da casa se escancarou. Clara congelou no lugar. Era Leonardo, com a expressão descontrolada, a pistola ainda em mãos. Clara, volta aqui! A urgência na voz dele fez seu coração disparar. O pai dela, um comando em meio ao caos. Mas antes que ela pudesse reagir, um estrondo ressoou. A própria casa parecia tremer. O homem encapuzado avançou. Sua silhuete obscurecendo a luz. Leonardo, você não pode fazer isso! Ele gritou, como se a vida de todos estivesse prestes a desmoronar. E então, numa fração de segundo, tudo se resumiu a um grito estrondoso. O homem que antes era um mero espectador, agora revelava um machado, seu braço levantando como se estivesse prestes a atacar. Clara, se afaste! Gritou Leonardo. O horror em seu rosto era palpável, mas a adrenalina não deixava Clara pensar. Ela ouviu o estalo da arma. O tempo parecia parar enquanto a tensão se tornava insuportável. E de repente, o disparo. Clara piscou, e tudo ficou em câmera lenta. O homem encapuzado foi atingido e caiu ao chão. Mas o que veio a seguir foi um choque ainda mais profundo. O encapuzado não era quem parecia. A máscara se desprendeu, revelando um rosto familiar. Um semblante que Clara conhecia de um álbum de fotos. O que está acontecendo? Ela gritou. A verdade estava se despedaçando diante de seus olhos. O homem caído era seu tio, André, o irmão de Gabriela, que todos acreditavam ter desaparecido anos atrás. Clara! Gaguejou Gabriela, os olhos arregalados de horror. Não, não pode ser! Os sentimentos se misturavam num vendaval. O que isso significava? O que mais estava escondido? A vida dela nunca mais seria a mesma. O caos reinava, e a verdade estava mais próxima do que nunca, mas também mais distante. Crucialmente, Clara se encontrou em um ponto de ruptura, entre laços de sangue e segredos enterrados. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde a proteção pode ir antes de se tornar uma cadeia de mentiras? O céu hesitava entre tons de azul e laranja, enquanto o sol se despedia no horizonte. Na pequena cidade de Vila Esperança, a brisa suave trazia consigo o cheiro do mar. A batalha que há meses consumia os rostos dos moradores finalmente chegava ao fim. João estava em pé, com o coração acelerado. Ele olhou ao redor. Seus amigos, Ana e Lucas, estavam a poucos passos. O medo estava estampado em seus rostos, mas havia algo mais: a esperança. É agora ou nunca! Gritou João, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Ana, com seus olhos brilhando e um leve tremor nas mãos, deu um passo à frente. Precisamos nos unir. Não podemos deixar que tudo que amamos se perca. As palavras dela ecoaram na mente de todos, como um chamado. Eles tinham lutado contra os obstáculos, se apoiado quando tudo parecia perdido, e agora estavam prestes a enfrentar seu maior desafio. E foi nesse momento que a escuridão se desfez. Um clarão iluminou as árvores ao redor.
Os moradores da vila, unindo-se, começaram a cantar. As vozes familiares se misturaram em uma melodia que ressoava não só nas paredes das casas, mas nos corações. Aquela canção era um grito de insatisfação, mas também de unidade. O poder que tinham juntos era inegável. Os adversários, vendo a força e a determinação da população, hesitaram. O olhar de João se encontrou com o de Lucas, que estava paralisado, um nó na garganta. E um sussurro, ele disse: "Nós conseguimos! Está acontecendo!" O sentimento de realização inundava o peito de todos. Mas então, um grito cortou o ar, e todos se viraram. Era uma figura conhecida, mas não totalmente compreendida. Márcia, a mulher que sempre observou de longe. "Vocês acreditam que isto é o fim?" Sua voz era um eco amargo. Ninguém sabia o que responder. O que ela queria dizer? O pálido semblante de Márcia passou de um aviso para um desafio. Um silêncio pesado pairou no ar. Para onde a história os levaria a seguir? O tempo parecia parar. Os olhares se cruzaram e uma onda de incerteza invadiu Vila Esperança. Não era só uma vitória, era apenas o começo. Os moradores sentiram um aperto no peito. O que viria a seguir? Eles poderiam enfrentar o que estivesse por vir? João respirou fundo. A batalha estava a ganhos, mas a guerra? A guerra parecia longe de acabar. Perguntas sem resposta insistiam nas mentes, enquanto o céu se tornava cada vez mais escuro. Um murmúrio atravessou os corações do grupo. "Vamos juntos", disse Ana, pegando a mão de João. Somente juntos poderiam desvendar os mistérios que ainda estavam na escuridão. E mais uma vez, a música começou. Não era apenas uma canção, era uma declaração, um grito profundo por coragem diante do desconhecido. Cada nota reforçava a união, criando uma estrutura inquebrável. O futuro poderia ser incerto, mas havia um sentimento palpável no ar. Eles não estavam sozinhos. Agora, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa apoiar o canal para que possamos juntos seguir desvendando mistérios incríveis.